milionário. Ah, esse pessoal aí teve mais oportunidades do que todos nós. Eles já vieram de ascendência, já de gente podre de rica, dono de empresa, e por isso que é milionário. E hoje eu vou te mostrar que não é todo mundo que é assim. E esse tipo de mentalidade é de mentalidade miserável que vai ser miserável, tá bom? Vou falar hoje sobre o Ronald Read. É um tiozinho que já morreu há alguns anos, mas o cara... ele juntou mais de 40 milhões. Talvez você pense, não, mas o cara deve ter ganhado uma bolada, não, ele tinha influência, não, ele tinha conhecimento pra caramba, ele devia ser expert em finanças e investimento. Não era, tá? Eu extraí algumas lições aqui e quero compartilhar com você. E à medida que eu for compartilhando sobre a história dele, eu vou falar sobre a lição que eu tiro pra mim e pra você também. O Ronald Read nasceu em 1921 nos Estados Unidos, numa cidadezinha rural. Ele era de uma família pobre e a cidade que ele morava não dava condição nenhuma para alguém ficar rico. Então, aqui eu já tiro a primeira lição. Para de ficar com desculpinha, larga a mão de ser miserento, cara. Não, mas eu nunca vou ser rico porque eu não tenho condição. Não, o governo não me ajuda. Não, o meu bairro aqui só tem gente pobre, então você pobre. Larga a mão, velho. Caramba, para com isso. Se você tem esse tipo de mentalidade... ah, se lasca aí então, meu. Tá? Porque o Ronald, ele não pensou assim. Ele falou, caramba, eu tô numa cidade podre, não tem droga nenhuma, só tem mosquito nessa cidade, mas eu não vou viver que nem uma besta quadrada aqui. Eu vou mudar esse cenário. Então, primeira coisa, não vem com desculpinha. Segunda coisa, o Ronald, ele morava nessa cidade, a família dele era pobre pra caramba, ninguém na família dele tinha estudo. Ele provavelmente ia virar um cara que trabalha na roça a vida toda e ia ter a vidinha pacata dele. Só que ele falou, aqui desgraça, uma ova, eu vou estudar, eu vou ser o primeiro na minha família a ter estudo. Ele caminhava mais de 1 hora por dia para ir para a escola, 1 hora por dia para voltar. Ele se recusou a não ter estudo. E aí vem a segunda lição. Você tem que estudar, meu filho. Você não precisa ser o maior expert do mundo. Ele não tinha faculdade, ele não tinha trocando mil coisas, mas ele amava estudar, conhecer e ficar na biblioteca para aprender o que ele pudesse dentro das condições que ele tinha. Ah, Duda, mas eu sou pobre, eu não posso fazer faculdade porque é muito cara. Tá, mas você tem livro de graça na tua cidade aí na biblioteca. Tem YouTube que dá pra você aprender muita coisa. Então ficar com esse papinho aí de que não, eu não tenho condição, vai morrer pobre. Terceira coisa, ele teve que se alistar no exército, foi pra Segunda Guerra Mundial, ficou lá na Itália e tal, voltou pra cidade dele, acho que em 1945, não tinha formação superior, não tinha faculdade, nem era muito comum na cidade dele naquela época. Ele virou frentista de posto de gasolina. Frentista, eu tô falando que é posto de gasolina, caso você não saiba o que é frentista. É aquele cara que fica botando gasolina no carro quando você vai no posto. E ele trabalhava também, fazia bico como mecânico lá no próprio posto de gasolina. Então, terceira lição aqui. Você tem que trabalhar, meu filho, e não fica escolhendo muito, não fica com muita frescura. Tem gente que é tão nojento, sabe? Ah, mas eu vou trabalhar disso. Vai trabalhar do que tiver. Aprende uma coisa, não tem um trabalho ruim. O ruim é ser vagabundo. Ser vagabundo que não dá. Eu conheço muita gente que está desempregada há 4 anos e se recusa a trabalhar com uma coisa que considera inferior. Não, eu tenho formação, vou trabalhar disso. Tá, então fica passando fome desempregado aí, desgrama. Eu já trabalhei de 1000 coisas na minha vida, qualquer dia eu vou falar sobre tudo que eu já fiz de bico aqui, tá? Desde vender gelinho de porta em porta, panfleteiro. Sempre que eu tava desempregado eu fazia alguma coisa. Então o cara fez. E eu não tô querendo desmerecer o frentista, essa profissão. Mas a gente sabe que é uma profissão que paga relativamente pouco. Não é uma baita profissão com plano de carreira nem nada. Mas a questão é que mesmo tendo um salário pequeno, ele soube fazer acontecer. Tinha o salário dele ali todo mês, mesmo sendo pouco, e ele usava o dinheiro dele com inteligência. Depois de 25 anos trabalhando nisso aí, ele se aposentou, e mesmo depois de aposentado, ele trabalhou até mais ou menos os 76 anos de idade como zelador numa loja de roupa. E aí vem outro ponto. Cara, você precisa ter uma fonte de renda e não pode ser cansado. Ele era aposentado, tinha a aposentadoria dele e continuou trabalhando como zelador. O que é isso? Fonte de renda extra. Você só tem o seu trampo aí? Trabalha em outra coisa, faça outra coisa para que você consiga ganhar mais dinheiro ainda, para você conseguir investir mais dinheiro ainda e multiplicar o seu patrimônio. Beleza, e aí Duda, e o Kiko, como é que esse cara conseguiu ficar milionário? Ele começou a investir em ações e alguns outros investimentos, e todo mês ele colocava uma grana e começou a investir ali naquele lugar. Então qual que é a moral da história aqui? Se não sobra nada do teu salário todo mês, você vai continuar pobre o resto da tua vida.
Ai, Duda, para de me amaldiçoar. Não tô amaldiçoando ninguém, é a pura verdade. Se você tá pobre e vai continuar do mesmo jeito que você tá vivendo, vai continuar pobre. Todo mês tem que sobrar, já falei em 1000 aulas aqui do canal, todo mês tem que sobrar uma grana para você investir. E o Ronald, nosso amigo, fazia isso, todo mês ele investia uma quantia lá no investimento que eu vou falar já já. Lição 6. O Ronald, ele era frentista, ele tinha conta para pagar, ele tinha despesa na casa dele, ele tinha uma esposa que passou por um tratamento de câncer, que gastou dinheiro pra caramba, veio a falecer depois de um tempo. Ela tinha 2 filhos que não eram dele, acho que era do primeiro casamento, sei lá, e ele teve que sustentar. Tinha coisa pra caramba pra pagar. Eu dei uma olhada na internet, eu vi que a média de salário de um frentista é R$ 1.400. Agora pensa, você, R$ 1.400, você tem que pagar as despesas, pagar as coisas da casa, fazer compra, pagar remédio, cuidar da esposa, cuidar dos filhos. Quanto você acha que sobrava pra ele por mês pra ele investir? Muito? Não! Pouquíssimo! Ele investia muito pouco por mês. Mas ele investia, e aqui vem o princípio. Não importa, não fica com esse pensamento. Ah, eu vou investir só R$50. Ah, mas eu vou botar só R$100. Eu queria investir 1.000. Não tem 1.000, vai por 100. Mas todo mês você tem que investir uma quantia, mesmo que seja pouco. Porque aí entra a mágica dos juros compostos. Um dia eu vou falar sobre isso, mas pense o seguinte. Um pouco rende pouco. Só que quando você vai pondo um pouco, vai começando a ficar muito. E quanto mais você tem, mais aqueles juros compostos, que é o rendimento sobre o valor que você está pondo, vai crescer e vai ser mais significativo. Por exemplo, tem um especialista lá nos Estados Unidos, acho que o nome dele é Chris Hogan. Ele fez uns cálculos aí e ele falou que se uma pessoa poupasse $300 por mês, ela conseguiria chegar no que ele chegou, 40 milhões. Na verdade, o cara é dos Estados Unidos, eu tô falando que ele chegou a 40 milhões de reais, convertendo para reais. Ele juntou 8.300.000 dólares. Então imagina que se você investir R$300 por mês, você consegue juntar milhões. E isso é a própria matemática que diz, e os juros compostos, que um dia eu vou fazer aula sobre isso, você consegue também ter milhões no final da sua vida. Só que tem que botar, mesmo que seja pouco, um pouco ali todo mês. O Ronald, ele investia todo mês, então você também tem que separar um pouco todo mês. E isso aqui tem a ver com a sua persistência, a sua constância. Não adianta você botar 100 conto, aí você fica 8 meses indo no sushi, e aí depois você bota mais 50 conto lá em julho de 2024. Não adianta. Todo mês tem a ver com, regularidade nos seus investimentos. Todo mês você tem que investir em alguma coisa. Lembra que não basta sobrar todo mês. Você tem que investir todo mês. Aí vem a lição 8 agora. O Ronald Read, ele tinha muita grana e ele vivia uma vida totalmente simples. Vida legal, curtia, gastava, comprava o que precisava, mas não esbanjava, não fazia esses negócios de eu quero luxo, eu vou comprar uma limusine aqui com meu dinheiro. Não. Se a partir do momento que ele conseguiu juntar uma graninha, ele começasse a gastar com Nike de R$1.000 ou com celular de 10 mil, ele não teria chegado onde ele chegou. Não se empolga, filho, você vai começar a ver seu dinheiro aumentar? Viva bem, mas não queira esbanjar. Viva como quem sabe, beleza, eu não vou ficar aqui na muquiranice do caramba, porque tá errado. Mas também não queira viver e mudar o seu nível de vida pra caramba. O Ronald, ele não era um super expert em finanças, ele não tinha canal Primo Pobre pra ele aprender com tanta qualidade, assim como eu passo pra você. Não tinha nada. O que ele fazia? Ele ia na biblioteca da cidade dele, ler os livros, e acompanhava a sessão de investimento dos jornais e via o que eles estavam falando. E o maior investimento dele era em ações, principalmente em ações. Então aqui vem a outra dica. Não aceite sugestão, diquinha de qualquer Zé Ruela que chega pra você. Você viu aí que a loja JJX tá top? Mano, quem falou? Tá onde isso? Tem gente que é tom demais, cara. Chega alguém e fala, você viu aquela criptomoeda Rolling Rhodes? Tá bombando. Vou comprar. Caramba, mano, você nem sabe que peste é essa de criptomoeda e já tá querendo comprar? Então não seja burro. Faça como o Ronald. Ele estudava, né, dentro da possibilidade dele, com pessoas entendidas, né? O pessoal do Wall Street Journal, sei lá aí qual é o nome do jornal que ele lia,
com certeza era uma pessoa expert no assunto. Não vai indo na dica de qualquer pessoa que não manja nada. O Ronald investia em ações de grandes empresas como AT&T, que é uma empresa de telecomunicações grande pra caramba lá, Bank of America, Johnson & Johnson, General Motors, enfim, ele investia em várias ações de empresas grandes e sólidas no mercado. Isso tem a ver com o quê? Diversificação. Não adianta você colocar todo o teu dinheiro num lugar só. Com certeza, das muitas empresas que ele comprou ação, algumas tiveram quedas, outras tiveram um crescimento absurdo. E por isso que ele conseguiu ganhar tanto dinheiro. Então, diversifica para que você tenha chance de crescer bastante em várias e caso uma ou outra caia, você tem mais dinheiro em outras ações. Depois de um tempo trabalhando como frentista lá no posto, o Ronald, que já tinha uma grana, comprou o posto de gasolina que ele trabalhava. E aí vem uma lição que muitos milionários e bilionários falam. Você quer ganhar dinheiro pra caramba? Vire seu próprio chefe. Ou seja, tenha seu próprio negócio, sua própria empresa. Ser funcionário é cômodo pra caramba? É. É seguro? É estável? É. É menos dor de cabeça? É. Só que você dificilmente vai conseguir, mano, alavancar total na tua vida sendo um funcionário CLT. Ele comprou o posto de gasolina e falou, não, eu tô vendo aqui que eu tô ganhando $1.000 aqui e o dono do posto ganha $50 mil. Minha meta vai ser comprar esse posto e eu vou virar empresário. E ele virou, começou a ganhar muito mais grana como dono do posto e começou a investir muito mais dinheiro, fazendo com que o capital dele aumentasse pra caramba. Quando ele tava velho, ele já tava cansado, não queria mais administrar, vendeu o posto, investiu e ainda continuou trabalhando como zelador na loja de roupa, ganhar uma graninha a mais, porque ele não queria ficar parado. Vou trabalhar enquanto eu puder. E a última lição, galera, essa é uma lição que é uma lição extra que eu quero falar aqui pra vocês. Não adianta você juntar e nunca usufruir desse dinheiro. Não tô falando que o Ronald fez isso, tá? Porque eu não sei e achei poucas informações sobre isso. Mas, se você tá juntando, vendo a grana crescer, não queira gastar que nem besta, porque isso é errado. Mas também não queira ser muquirana e não gastar com nada, porque isso também é errado. Os dois extremos são errados. Você tem que curtir a vida.